Então, aqui voltando com o Dr. Ângelo Maiolino, nosso convidado especial vindo direto do Rio de Janeiro para o nosso Mieloma Cast. E agora o assunto é mieloma múltiplo, quando tratar? Então, a gente vai falar de quando tratar o mieloma, que ele evoluiu, né, do assintomático para o sintomático, né, para o ativo, e quando tratar para a pessoa que já tem mieloma, está em remissão, o mieloma está voltando. Então, obrigada, doutor Ângelo, por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Cris. Um prazer estar aqui com os amigos. Me fala, doutor Ângelo, quando a gente sabe quando tratar o mieloma? Se o paciente está em acompanhamento com vocês, ele tem lá o mieloma indolente e tal, né? Como vocês falam, assintomático. Quando tratar o mieloma? Bom, se a gente... Muitas vezes a gente não pega o paciente nessa situação, né? Particularmente aqui no Brasil, que não existe o hábito, né, de colocar na rotina, que até a gente recomenda de solicitar sempre aquela avaliação da proteína monoclonal pela eletroforese, pela imunofixação, sangue e urina, enfim, aquela recomendação. Aquilo ali é produto da secreção, da produção inadequada do plasmócito desse anticorpo alterado. Então, assim, muitas vezes a gente pega o paciente já numa fase chamada mieloma múltiplo, já com sintomas, já com clínica de anemia, de doença óssea, às vezes de disfunção renal, às vezes o cálcio está elevado, às vezes tem uma infecção pulmonar, enfim. Na grande maioria das vezes você pega um paciente nessa fase. Entendi. E aí, tratamento imediato. Aí a gente vai definir se o paciente é candidato a um transplante, não é, e vai definir o tipo de tratamento que a gente vai escolher para esse paciente. Se por alguma razão a gente conseguiu identificar que o paciente ainda está na fase do mieloma assintomático, a gente tem algumas situações importantes. Às vezes o paciente ainda não tem sintoma, mas você vai lá, ele já tem uma proteína monoclonal assim, de 3 gramas, você fez a medula, vai que a medula está 60% de plasmócito, ali já tem que tratar, porque esse já é um dos critérios, acima de 60% de plasmócitos clonais na fábrica, já é indicação de tratar. Ou você pediu lá uma ressonância, que é importante para esses pacientes nessa circunstância, e tem lá 2, 3, 4 lesões focais, que é a produção lá das células alteradas do mieloma, você já trata. Entendeu? Então, você tem situações que a gente já chama de mieloma, né? Então, assim, é uma situação que tem indicação. Se, por outro lado, ainda está na fase assintomática, a razão da cadeia leve livre está normal, não tem mais de uma lesão focal, a medula está entre 10%, 60% e 59%, Nossa, os pacientes se assustam, porque está 50%, pois é. Muito. Mas a gente... Até eu me assusto. Não tem estudo clínico, não tem estudo clínico, né? Não tem nenhuma manifestação clínica, não tem doença óssea. A gente fez uma tomografia computadorizada, não tem doença óssea nenhuma, o cálcio está normal, não tem anemia, não tem disfunção renal. Esse paciente, idealmente, ele pode ir para o ensaio clínico. Temos ensaio clínico? Temos um ensaio clínico até no Brasil para esse tipo de situação do mieloma sintomático. Ele vai para o ensaio. Veja, assim, no ensaio clínico, muitas vezes tem um braço que a gente chama, né, de intervenção, que o paciente vai receber algum tipo de tratamento, ou ele vai observar apenas. Então, assim, tem situações que você nem... No ensaio clínico. Então, por que isso? Porque está claro que nessas circunstâncias a gente não tem certeza do benefício real de começar um tratamento precoce. Então, esse é o ponto. Se o paciente... Aí, o que acontece? O paciente não foi para o ensaio clínico. Ele está em observação. Essa observação é feita a cada 2 anos. No máximo trimestral. Então, assim, tem situações que a gente sabe que a possibilidade de evolução é mais rápida. Dá para separar esse assintomático de um alto risco ou de um baixo risco. Então, a gente sabe, tá? Então, a gente vai acompanhar a depender desse tipo de situação. E aí, no momento que haja uma progressão, você vai iniciar o tratamento. Você vai perguntar, isso vai mudar um dia? Olha, de alguma forma já mudou. Esses critérios de ter mais de 60% plasmócitos, de você ter
mais de uma lesão focal, de você ter uma razão do free light acima de 100. Isso não era assim há 10 anos atrás, mudou, tá certo? Então, assim, já trata como mieloma. Então, assim, cada vez mais se trabalha para tentar identificar esse tipo de circunstância. Então, isso é importante. O tratamento inicial, aí você vai... aí vira o mesmo. Se a gente considera que o paciente tem um mieloma que tem que ser tratado, a primeira definição que a gente sempre entra é aquela: vai para transplante? Não vai para transplante, autólogo, e inicia o tratamento que a gente chama de tratamento de primeira linha, certo? Então, esse é o ponto. Porque a dúvida que os pacientes têm é assim: não faz o tratamento entre remissão. Muitos pacientes não sabem se eles estão em remissão completa, parcial, ou remissão completa estrita, né? Muitos não sabem. Mas eles sabem que eles estão em remissão, e aí eles começam a ver a volta da doença nos exames. Então, aí eles ficam inseguros, porque falam: olha, eu fui no médico, ele disse que não vai tratar ainda, que não é hora. Aí eles acham que o médico está comendo bola. Então, a gente queria entender um pouquinho como é que é essa coisa de quando os exames começam a alterar. Então, por exemplo, tem paciente que fala que a anemia começou a voltar, tem paciente que observa só que alterou a eletroforese. Raramente eles falam do beta-2, eles não pouquíssimos pacientes têm esse conhecimento. Mas eu queria entender exatamente porque eles ficam muito nervosos, né? Falam: poxa, como que o meu médico não quer tratar se meu mieloma está voltando? Não, então, é muito importante isso. A gente que participa muito de estudo clínico, né? A gente trabalha muito com esse critério de progressão da doença, porque no momento em que há uma progressão da doença, geralmente os tratamentos hoje são contínuos, né? Então, até a progressão da doença, principalmente nos ensaios clínicos, né? Então, para você parar o tratamento, considerar uma progressão, aquilo ali é uma coisa que você tem que olhar muito bem o que você está fazendo. E nem sempre é simples mesmo, tá, Cris? Principalmente quando você vai caracterizar uma progressão bioquímica, que é exatamente esse ponto que às vezes o paciente fica muito apreensivo, né? Então, vamos lá, para simplificar, vamos supor que a proteína monoclonal, né, desapareceu, quer seja qual o critério de avaliação. Se é no sangue, é no sangue. Se tinha só na urina, a gente vai pela urina. Se tinha só na cadeia leve e livre, vai pela cadeia leve e livre. Vamos supor que ela desapareça, né, completamente ou caia num ponto muito baixo. Então, ali a gente considera a melhor resposta. Então, vamos dizer, o paciente entrou numa resposta completa, o paciente entrou numa resposta parcial muito boa, o paciente teve uma resposta. Ok. Se em dado momento ele começa a perder essa resposta, quer dizer, o que está acontecendo ali? A proteína começou a subir. Existem critérios para avaliar essa subida, que é o início da progressão, tá? Muitas vezes ela sobe de uma forma muito lenta, muito devagarinho. Às vezes sobe um pouquinho, estabiliza, às vezes até cai um pouquinho e tal. Essa progressão bioquímica, ela não exige um tratamento imediato. Não é uma indicação de tratamento imediato. E aí não precisa ficar com medo. Agora, também não pode fazer um exame e voltar no ano seguinte, não. Aí, realmente, eu faço no máximo a cada 2 meses, que eu acompanho essa progressão bioquímica. Existe uma progressão bioquímica que a gente chama de significância. Poxa, o nome já diz, né? Não, aquela ali. O que é? A proteína dobrou em 2 meses, entendeu? Subiu, disparou. No outro exame seguinte, isso continuou subindo mais ainda. Tem indicação de tratar, ainda que não tenha manifestação clínica. Ainda que não tenha. Então, isso é a progressão bioquímica e a progressão bioquímica de significância ou de significado relevante que vai precisar de tratamento. Agora, infelizmente, ainda tem uma situação que tem um paciente que, apesar de você estar avaliando esses exames com uma periodicidade legal, ele já abre um quadro de manifestação clínica que ele não tinha antes. Vai lá, parece uma fratura, uma dor que, pelo exame de imagem, é uma lesão óssea que ele não tinha antes. Entendi. Aparece uma tumoração óssea, aquele chamado plasmocitoma, num local que ele não tinha. Aparece uma anemia relacionada ao mieloma, significante, né? Sim. O cálcio subiu demais.
aparece uma disfunção renal. Então, ali voltou os sintomas do mieloma inicial. Sim. Ainda que a proteína monoclonal, né, a proteína alterada, não suba disparadamente, esse paciente, obviamente, tem indicação de tratamento. A doença voltou. E aí trata. Né? É recaída, né? Então o paciente não precisa ficar preocupado se é só a proteína que está subindo, se é só, porque às vezes vai devagar, né? Tem que ficar em alerta, né? Mas eu às vezes falo assim para os médicos, assim, colega, vamos mudar de linha de tratamento, subiu, ou a proteína não caiu o quanto eu queria. Eu falei, calma. Então, tem pacientes às vezes que entram no que a gente chama de remissão parcial muito boa. Caiu 90%. Estabilizou. Muitas vezes demora muito tempo a voltar a subir. Então, se você se precipita em trocar... Eu sempre falo isso. Num estudo clínico, ele trocaria de linha agora? Não trocaria. Ele troca de linha no estudo clínico quando ele progride, quando tem uma progressão bioquímica de significado. Aí ele vai ter uma progressão que vai trocar de linha de tratamento. Então, tem que ficar bastante atenção. Eu reconheço, nem sempre é tão simples, muitas vezes tem que ter um especialista em mieloma mesmo para identificar isso, certo? Sim. Mas é uma coisa importante que o paciente entenda que, olha, aquilo ali é onde eu estou vendo que a doença está se manifestando, mas nem sempre eu preciso tratar de modo imediato. É por isso que é bom, na dúvida, procurar uma segunda opinião, né? Muitas vezes acontece com frequência. E muitas vezes o próprio colega hematologista não se incomoda, porque às vezes a interpretação ali não é tão simples, né? Mas eu acho que se a pessoa tem dúvida, né? Sim. Eu acho que tem que ser parceiro, né? Não, parceiro. Os mais jovens têm menos experiência que os mais velhos. Não. E a gente que trabalha com mieloma tem um foco particular nisso. Principalmente, eu insisto muito nessa questão dos estudos, porque isso acaba te ensinando muito também. Né? A gente aprende porque, como os critérios dentro de estudo clínico eles são muito amarrados e rígidos, porque tem que ser, né? Então, a gente se habitua a olhar também para o paciente fora de estudo clínico de uma maneira semelhante, não igual, mas semelhante. É que é bom ouvir o doutor Ângelo falar exatamente isso, que ele tem falado de estudos clínicos, né? Como tem tido mais estudo no Brasil, né? Como tem sido bom, né? Nossa, muito bom. Nesse momento que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, a gente está lá pelo Instituto, lá pelo Américas, né? A gente já estamos com... Até o final do ano, provavelmente está com 8 estudos abertos para mieloma. A gente está abrindo 3 novos estudos internacionais, né? Não é de iniciativa nossa. 3 estudos novos durante esse mês de março, assim como vários centros no Brasil todo, entendeu? Lembrem, vocês falam IMF também atua. Doutora Ângela e doutora Vânia, junto com outros médicos do nosso grupo aqui latino-americano, que é o Latin American Myeloma Network, conseguiram trazer o estudo de uma droga nova que está em desenvolvimento, da Bristol, né, que é Bedomid, né? Isso. Para a América Latina. Então, isso significa que a chance de ser aprovada é melhor, depois é mais rápido, né? Porque a gente participa de estudo. Então, a IMF também... eles não sabem, pode contar que a gente também faz isso, né? Sem dúvida. Se fica olhando a gente fazer live, seminário, masterclass, tem muita coisa que a gente faz aqui dos bastidores, né, doutora Ângela? Muita parceria nossa com a BHH, preocupada com o acesso, preocupada com a questão do tratamento, né? Então, é muito bom ouvir você falar de todos esses estudos aí que a gente está tendo, porque é uma mudança bem legal de cenário, né? É uma mudança completa de paradigma no Brasil. A gente, lá atrás, a gente sofria, você falou da Vânia, o pessoal tem assim, mais tempo de estrada, né? A gente lutava muito fora para trazer estudos. Eu me lembro como a gente vibrava quando conseguia trazer entendeu? Assim, de repente, uma quantidade enorme de estudos com tratamentos modernos, como esses anticorpos biespecíficos, o nome é esse, né? Com esses novos imunomoduladores, né? Você falou do Iberdomide, é um deles, né? Entendeu? Então, assim, você tem um cenário completamente diferente. Só tem Cris, assim, uma coisa que a gente fica um pouco angustiado. O que acontece? Que, infelizmente, né, você sabe que a gente ainda não tem a lenalidomida incorporada
A gente vai conseguir. Espero que esse ano a gente ainda consiga isso. Incorporada pelo Sistema Único de Saúde, a submissão, vamos tentar em breve uma nova submissão à Conitec, né? Mas o problema é que a maioria desses estudos, ou a quase totalidade dos estudos que é para a doença, quando a doença volta, e a maioria é para quando a doença volta, exigem que o paciente tenha sido submetido ao tratamento com a lenalidomida. E isso, infelizmente, o cenário de estudo clínico é muito favorável para o paciente que vem do Sistema Único de Saúde, né? Mas falta a exposição prévia à lenalidomida. Então, isso assim, é um compromisso nosso, né, Cris, aqui, da BHH também, do Comitê de Acesso que eu represento, é fazer uma submissão. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Fomos juntos lá, né? E agora vamos juntos de novo. Conseguimos lá o bortezomib no passado, mas eu acho importante ressaltar isso, porque assim, realmente, você imagina se tem pacientes no Sistema Único de Saúde que fizeram lenalidomida, então não são todos, mas imagina se a totalidade deles, em algum momento, tivesse feito. Nossa, a gente ia incluir muitos pacientes que viriam do SUS nesses estudos clínicos, né? Então, assim... Mas aí, isso é um papo para um outro podcast. Nós vamos falar só de acesso. Só de acesso. Né? E você estava falando de pesquisa, sabe o que eu lembrei? Quando a AMF foi fundada em junho de 2004, na América Latina, né? Você lembra qual foi a primeira coisa que a gente fez? O estudo retrospectivo em centros brasileiros de referência. Uma das primeiras ações que a AMF fez foi até antes do seminário. Foi fazer um estudo vendo como é que os pacientes estão sendo tratados no Brasil. E depois desse estudo, a gente fez um estudo prospectivo latino-americano, lembra? Exato, claro, me lembro. Esses estudos foram marcantes porque... Publicados e a gente não tinha dado, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que sem dado, você não se move para lugar nenhum, nem a parte de acesso, nada se move sem o dado, né? E cada vez mais, assim, são valorizados o que a gente chama de estudos de mundo real, de vida real, né? Então, assim, para documentar se na prática aquilo que foi avaliado num estudo clínico acontece, né? A gente não sabe, né? Então, assim, eu acho esse ponto, assim, fundamental. E o MF, nessa colaboração com os médicos, com o grupo de mieloma, foi pioneiro, né? Então, assim, eu acho muito importante ressaltar isso e é um trabalho contínuo. A gente luta muito para que a mieloma se torne uma doença, assim, uma condição de notificação compulsória. Quer dizer, na verdade, deveria ter e não seria difícil um CID único, né? A gente precisa da digitalização do SUS acontecendo. A gente estava participando do processo, infelizmente ele foi interrompido. E aí não tem como, né? E o mieloma não seria tão difícil porque é um código de doença único, né? Na verdade, se você pega o C90.0, claro, ia ter, que é o Código Internacional de Doença para o Mieloma, você pegaria quase totalidade. Claro, podia escapar um doente que foi diagnosticado com outra coisa, uma amiloidose que foi descoberta, enfim, uma situação. Mas 98% dos mielomas estariam encaixados ali naquele CID C90. É diferente de linfoma, de outras situações que tem vários tipos, né? Múltiplos CIDs, né? Entendeu? Então, assim... Nossa, seria muito importante. Eu acho que isso é um ponto que a gente está se batendo. Notificar compulsoriamente o Ministério da Saúde, ser notificados todos, né, os CIDs C90. Imagina, a gente ter esse dado, né, e poder, mais do que isso, acompanhar esses pacientes ao longo do tempo. Né? Isso seria fundamental. Exatamente. Mas é isso, doutor Ângelo, obrigada. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Fiquem ligados, assistam sempre, porque tem muita coisa boa sempre no MielomaCast para vocês. Obrigado, Cris. Até a próxima.